olha só, eu cheguei a falar para vocês da melhor aula de física que já assisti na minha vida. Comentei? Rainbow, MIT. Tu vê, a tua apostila, ela comenta algumas coisas a respeito de arco-íris, né? Deixa eu fazer alguns comentários rápidos sobre arco-íris, antes de a gente finalizar a ótica e de repente fazer algum comentário de física moderna, além, né, daquele que a gente fez hoje já sobre o efeito fotoelétrico, para ganhar alguma chance em questões que acabem cobrando, né, física moderna. Primeiro, arco-íris. O arco-íris é uma questão legal da gente discutir, porque além, né, de causar um impacto nas nossas vidas, quando a gente consegue ver um bonitão, né, ela tem muita física ali por trás. Primeiro, sempre que tu for ver um arco-íris, sempre, obrigatoriamente, tu vai perceber que o arco-íris se forma num local que está sempre de frente para o sol, o arco-íris, e tu tem que estar de costas para o sol para ver o arco-íris. Sempre que tu vê um arco-íris, tu vai ver que se o arco-íris está lá, o sol tem que estar lá. Se o arco-íris está lá, tu bem de frente para o arco-íris, o sol tem que estar atrás do arco-íris, sempre. O sol sempre estará atrás de quem está olhando para o arco-íris. Outra, aonde está o arco-íris tem que ter chuva. Se não estiver chovendo aonde o arco-íris está, é um fenômeno paranormal, chama NASA, porque alguma coisa errada está acontecendo com as leis da natureza. Por mais que tu não perceba que está chovendo no local, não existe outra explicação para a formação do arco-íris se não for gotículas de água caindo no local onde o arco-íris está sendo observado. Quando uma gotícula de água está caindo, durante a queda, apesar da deformidade gerada pela resistência do ar, a parte de baixo dela é perfeitamente esférica. E quando a luz do sol atinge essa gotícula, deixa eu dar uma aumentada aqui na nossa gotícula. Quando a luz do sol atinge essa gotícula, a luz que penetra na gotícula sofre um desvio ao entrar na gota d'água que está caindo, reta normal, aproxima-se da reta normal, sofre uma reflexão total nas costas da gota, reflexão total, e mais uma refração ao sair da gota, se afastando da normal. Deixa eu afastar um pouquinho mais a normal aqui. Esse meu raio aqui, pelo amor de Deus, mais torto que o meu nariz. Reta normal, a luz se afasta da normal para atingir o olho do observador. Cara, tu vê, quando o arco-íris está ocorrendo, dentro da gota tem refração, reflexão total e mais uma refração ocorrendo. E como nós sabemos, cada frequência luminosa, cada cor de luz sofre um desvio diferente ao entrar e ao sair da gota. E é por isso que, mesmo quando entra luz branca aqui, que é a mistura de todas as cores, aqui vai sair as cores separadinhas, bonitinhas. Ou seja, para explicar o arco-íris, o aluno tem que entender a posição do sol em relação às gotículas de água e entender que a luz oriunda do sol foi decomposta dentro da gota por duas refrações, uma na entrada, outra na saída. E a explicação para a luz voltar para os olhos do observador é a reflexão total que a luz sofreu internamente dentro da gota. Naquele vídeo que eu te recomendei ver lá no MIT, Rainbow MIT, é uma aula longa, mas tu não precisa ver ela toda, tu só vê um comecinho já vai mexer com a tua cabeça o suficiente. Ele faz perguntas do tipo, se as gotas estão caindo, por que o arco-íris está parado? Se as gotas estão caindo, por que o arco-íris está parado? Olha que interessante. Na verdade, tu vê, né? A luz está batendo naquela região onde as gotículas estão caindo, e as gotículas que estão fazendo acontecer isso com a luz, elas estão constantemente caindo. Mas para aquela luz atingir o meu olho, ela tem que chegar com um certo ângulo, que tem a ver com o ângulo de refração da luz saindo da gota.
quer dizer que tem gotas constantemente passando por aquela região. E o fato de a gota estar caindo não vai fazer com que ela carregue a luz dentro dela e a luz caia também. A gota que está passando pela região adequada vai servir para refratar e refletir a luz. E quando ela caiu e não está mais no ângulo adequado, aquela gota, já não estou mais enxergando o arco-íris gerado por ela, já estou enxergando a luz que está sendo refratada e refletida pela nova gota que veio tomar o lugar da primeira. E claro, tem outras coisas. Por que tem dois arco-íris que se formam, né? Cada um com um ângulo específico? A tua apostila tenta trazer essa ideia para ti também. Mas eu diria que se tu souber da tua posição em relação à chuva, em relação ao sol, e entender que tem refração na entrada, reflexão total e refração na saída, tu consegue matar todas as questões de ensino médio que falarem sobre arco-íris, mas não todas as questões sobre arco-íris, certo? Na faculdade tem muitas outras coisas para questionar ainda. De física moderna, eu quero dar alguns tiros no escuro aqui. Hoje, no estudo orientado do Intelectus, eu falei um pouquinho da teoria da relatividade. Dei uma palhinha lá, expliquei a teoria da relatividade, deduzi o fator de Lorentz. Para vocês eu vou tentar dar um tiro diferente no escuro. Quero fazer um comentário de física moderna que de repente pode nos ajudar a resolver alguma questãozinha dos vestibulares da próximo final de semana. Vamos bater um papo rápido sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Não sei escrever Heisenberg. Berg eu sei. Algo parecido com isso. Heisenberg. O Google sabe tudo, né? Às vezes eu me esqueço que Deus Google está no meu bolso. Heisenberg. Faltou o Ezinho. Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg. Meus queridos, a ideia é a seguinte: quando Newton surgiu no mundo e mostrou as leis de Newton, publicou o princípio da matemática, cara, era mais ou menos como ter descoberto as regras que Deus usou para fazer o universo. A ideia foi tão forte que parecia que tudo era possível ser calculado. Me apresentem a situação inicial do universo que eu calcularei como era bilhões de anos atrás, que eu calcularei como será daqui a 100 bilhões de anos. Só que quando a gente começou a estudar a física microscópica, a física que rege o comportamento dos átomos, algo bizarro se mostrou. Quando nós estávamos investigando a posição e a velocidade de um elétron, nós percebíamos que quanto maior a precisão no conhecimento da velocidade do elétron, gerava uma maior imprecisão no conhecimento da sua posição. E quando nós aumentávamos a precisão no conhecimento da posição, diminuía a precisão no conhecimento da velocidade. No princípio parecia que isso era um problema das máquinas que nós estávamos usando. Então os físicos e engenheiros matemáticos começaram a fazer máquinas cada vez mais precisas. E mesmo quando as máquinas ficaram 1000, 10.000, 100.000 vezes melhores, esse detalhe continuava aparecendo nos experimentos. Quanto mais precisamente eu conheço a velocidade de uma partícula subatômica, menos precisamente eu conheço a sua posição e vice-versa. Para tentar entender por que isso estava acontecendo, Heisenberg postulou uma ideia que botava uma pá de cal no determinismo, gerado principalmente pelos conhecimentos oriundos da mecânica newtoniana. Heisenberg falou o seguinte: tem alguma coisa na natureza que faz com que seja impossível conhecer ao mesmo tempo a velocidade
e a posição de uma partícula subatômica. Isso gerou um problema tão grande na comunidade científica que o próprio Einstein começou a ir contra o princípio da incerteza. O Einstein também era, de certa forma, determinista. E tem uma discussão famosa, né, onde o Einstein defendia, era contra o princípio da incerteza, e o Bohr, que era um outro cientista famoso, defendia o princípio da incerteza. Inclusive, publicamente, eles faziam disputas públicas, onde o Einstein ia argumentar contra o princípio da incerteza e o Bohr a favor. E numa dessas discussões famosas, né, o Einstein solta a famosa frase: eu não concordo com o princípio da incerteza, porque para mim Deus não joga dados. Einstein nessa frase queria dizer, né, não é possível que a natureza tenha algo de probabilístico nela. Mas no final da carreira dele, no final da vida dele, ele, ao perguntar, né, qual foi o teu maior erro, Einstein? O Einstein falava, meu maior erro não foi ter concordado mais facilmente com o princípio da incerteza. Ou seja, no final da vida, os experimentos estavam confirmando a ideia de que a natureza não é perfeitamente previsível. Tem partes da natureza, e estou falando do mundo microscópico, do movimento dos elétrons, por exemplo, em volta do núcleo atômico. O movimento de partículas subatômicas como elétrons não é totalmente previsível. Uma parcela deste comportamento é probabilístico. O elétron pode estar numa certa região, mas pode estar em outra. E isso não é porque os nossos equipamentos são ruins, é porque a natureza é assim. A natureza, de alguma forma, não nos permite conhecer com precisão total posição e velocidade de partículas subatômicas. Por que, professor? É por quê? Imagina o seguinte, isso aqui é um elétron. Esse elétron estava fazendo uma certa trajetória que eu desconheço. E tinha uma certa velocidade que eu também desconheço. Para que eu enxergue esse elétron num experimento, para que eu consiga detectar a velocidade e aonde ele está, eu vou ter que jogar alguma partícula nesse elétron, né? Essa partícula vai ter que bater no elétron, vai voltar, e dependendo de como essa partícula bateu no elétron e voltou, eu detecto ela. Eu sei como é que eu emiti ela e detecto ela após ter batido no elétron. Dependendo de como a minha partícula voltou, eu consigo calcular a posição e a velocidade do elétron. Só tem um detalhe. Para que eu conheça a posição do elétron com grande precisão, essa partícula tem que ter pequeno comprimento de onda. E partículas com pequeno comprimento de onda apresentam alta frequência. E partículas de alta frequência apresentam alta energia. Assim, quando a partícula de alta frequência bater no elétron e voltar, vai alterar a velocidade do elétron. E eu não poderei determinar qual é a nova velocidade dele. Saberei onde ele está com grande precisão, mas não saberei que velocidade ele tinha. Por outro lado, se eu quiser descobrir a velocidade que o elétron tinha, eu posso usar uma partícula de baixa frequência. Só que partículas de baixa frequência têm maior comprimento de onda. E como ela tem um maior comprimento de onda e uma maior amplitude, eu não vou conseguir saber aonde o elétron estava na hora que a partícula, que o fóton, se chocou contra o elétron. Então, conhecer o princípio da incerteza de Heisenberg pode te ajudar a matar uma questãozinha teórica de física moderna que pode aparecer no próximo final de semana. Saber que o princípio da incerteza alega que a natureza subatômica não pode ser totalmente previsível. Ela tem componentes probabilísticos e aleatórios. E isso é uma certeza. O princípio da incerteza hoje na ciência é uma certeza, né? O próprio Einstein, considerado um dos maiores gênios da história, embora há controvérsias, no final da sua vida entendeu que um dos grandes erros acadêmicos dele foi ter demorado a entender o princípio da incerteza. Não custa comentar, já que estamos fazendo alguns comentários sobre física moderna, não custa comentar alguma coisa sobre a teoria da relatividade. A gente chama de teoria da relatividade especial, não porque ela seja melhor, mas por ela ser pior. A teoria da relatividade geral é a que foi o avanço da teoria da relatividade
relatividade especial? Especial porque ela só vale para objetos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ela não vale para objetos que estão mudando de velocidade, objetos acelerados. A teoria da relatividade ela é baseada em dois postulados. Postulado é aquilo que se aceita como verdadeiro sem prova. Postulado 1. As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores. Para todos os observadores. Segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo, além de ser a maior que existe, é a mesma medida de qualquer referencial. A velocidade da luz no vácuo é igual medida de qualquer referencial. Qualquer referencial. São dois postulados, parecem bobos. As leis da física são as mesmas, medidas de qualquer referencial. As leis da natureza são as mesmas para qualquer observador em qualquer referencial. Nenhum referencial é preferível. E a velocidade da luz no vácuo é a mesma, é igual, medida de qualquer maneira. Eu posso estar parado e passo o raio de luz, a mesma velocidade, dá o mesmo valor que se eu estivesse correndo atrás dele ou se eu estivesse indo contra ele. Algo difícil de acreditar. Se nós desconfiarmos nesses dois postulados, coisas bizarras acontecerão. A própria maneira como o tempo flui não vai ser constante como a gente imagina no nosso dia a dia. Quanto mais rápido um corpo estiver, mais lentamente o tempo passa para este corpo. Mais a sua massa se dilata e mais o seu tamanho se contrai. Na teoria da relatividade, a gente ensina o aluno a calcular o fator de Lorentz, que é uma continha que a gente faz conhecendo apenas a velocidade v do corpo. Uma nave andando numa velocidade v. O c é a famosa velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tu calcula o fator de Lorentz para essa nave e tu pode dizer que o tempo que se passa fora da nave é o tempo que se passa dentro da nave vezes o fator de Lorentz. A massa da nave para quem está fora dela é a massa da nave para quem está dentro dela vezes o fator de Lorentz. E o comprimento dessa nave é o comprimento original da nave para quem está dentro dela dividido pelo fator de Lorentz. A gente chama as duas equações primeiras da equação da dilatação do tempo e da dilatação da massa e a última equação da contração do espaço. Não custa citar que o fator de Lorentz tende ao infinito quando a velocidade de uma nave tende à velocidade da luz. Meu Deus, é muito viagem essa teoria, mas ela é usada todo santo dia na prática. Cada vez que tu liga a tua TV via satélite, o Einstein está ali dentro do teu aparelhinho dando as caras. Sem as previsões do Einstein, TV via satélite não poderia ser uma realidade hoje. Então, tem que dar crédito a essa teoria, embora haja cientistas que digam que ela funciona na prática, mas não que ela esteja verdadeiramente correta. Então tem coisa ainda para discutir aí. Fui eu. Eu tô meio mal. Ele é um feio, deixa eu ver.